Num episódio do seu podcast Ar Livre, Salvador Martinha e o convidado Carlos Coutinho Vilhena dizem que as introduções em podcasts são só elogio. Pois bem, Salvador, chegou finalmente à altura de alterarmos isto. Salvador Martinha é um péssimo humorista. Contudo, estreou agora uma nova temporada da série Sou Menino para Ir na RTP. Muito contra a vontade do público, vai lançar-se ao teatro com uma peça por temporadas. Plim, passa lá na agência. A primeira é baseada numa personagem que surgiu no seu Instagram. E apesar de tudo isto, tem conseguido manter uma carreira longa na comédia. Enganou a Netflix, tornou-se o primeiro e até agora o único stand-up comedian português com um solo na plataforma. Em 2019, ludibriou pessoas ao vivo com cabeça ausente, último espetáculo a solo até agora. Mais recentemente, não deu descanso às pessoas em ano de pandemia e voltou com convidados em Teremos Sempre Stand-Up. Não se percebe bem como, mas lançou também um jogo de tabuleiro sobre a comédia em Portugal, O Caminho do Humor, e até conseguiu ser convidado deste podcast. Ainda assim, bem-vindo, Salvador Martinha. Obrigado por teres aceitado o convite. Parabéns por este exercício. Obrigado. Foi bom. Gostaste? Gostei No fundo, muito. foi só por... Gostei muito e é tudo verdade. Exatamente. Várias verdades. Não Ainda sei se assim não é mais factual. verdadeiro. Ainda assim factual. não é? Factual. Humor à primeira vista. Salvador, eu queria primeiro falar deste jogo de tabuleiro que aqui referi no final da introdução. Vamos Tenho embora. até um a ser utilizado neste momento Muito para como base. facilitar a gravação deste podcast. Queria propor já fazermos uma coisa, oferecer este jogo, O Caminho do Humor, assinado por ti. Sim. Ainda tem a película até, portanto nota-se que ainda não foi usado. Vamos oferecer a quem? A ouvintes que enviem para humoraprimeiravista.podcast, Instagram, mandem para lá beats que eles acham que eu vou gostar. As pessoas enviam os beats, o melhor, aqueles que eu considerar melhor, e atenção, tem que ser beats que eu não conheço. Portanto, há aqui, vocês também têm que tentar apostar em coisas que eu não conheça. Já o foram ouvindo ao longo de 70 e tal episódios. Quais é que são alguns dos stand-ups O que eu fizer costumo rir mais ver? ganha o jogo. Exatamente. O que me fizer rir mais vai ganhar este jogo assinado pelo Salvador. Portanto, está aqui já lançado o rap. Agora devias-te filmar. Para as Podemos pessoas, filmar. tu devias-te filmar a ver os beats. É tipo aquele Ok. tente React. não rir. Se riste, ganham esse. Salvador, diga-se também então que estreaste ontem Sou Menino para Ir na RTP. É verdade. Dia de estreia, estamos a gravar no dia a seguir a duplo episódio. Um episódio sobre ser árbitro de futebol e outro a Caminho de Fátima. Até agora, feedback, como é que tem sido? Tive muito boas reações, estou muito contente. Acho que normalmente, imagina, quando tu fazes um projeto, quando te esforças para isso, no juízo final não interessa o teu esforço. Ninguém vai dizer, mas ele esforçou-se tanto, por isso temos que gostar. Certo. Não interessa, não é? Claro. O nosso esforço não interessa. Mas senti que as reações foram justas, no sentido em que trabalhámos imenso para aquela série e as pessoas gostaram, então não posso estar mais contente. E o Estou muito Sou Menino contente. para Ir já tinha 3 temporadas. 2 com a Fox Comedy no YouTube, uma no teu canal de YouTube. Exatamente. E agora vai para a televisão. Normalmente a conversa surge no presente, fala-se sempre das plataformas como o YouTube e etc. como o presente e já nem tanto o futuro até. Porquê é que Sou Menino para Ir e porquê é que séries como o Sou Menino para Ir precisam de um canal de televisão? Guito. Mas Precisamos de fora guito a para questão pagar. da produção. É muito importante que alguém pague o projeto. Quando eu comecei na net, fui fazendo um percurso com aquela equipa que é quase a equipa inicial, fomos sempre acrescentando ou um cameraman novo ou alguém da produção, mas foi sempre uma estrutura que é quase a mesma da primeira série, desde 2017. Essas pessoas têm que ser pagas e têm que ser, à medida que vamos crescendo, têm que ser melhor pagas, não é? Porque muitas vezes nós que damos a cara, mesmo que o projeto financeiramente não ganhe nada, nós retiramos um dividendo, não é? Porque as pessoas associam-nos a um projeto que correu bem e temos um dividendo, não é? As pessoas que estão do outro lado não aparecem, não dão a cara, não retiram um dividendo. Portanto, para crescer um projeto, eu acho que é preciso... Ainda é inevitável a televisão, então? Desculpa. Em Portugal, ainda é inevitável tentar chegar à televisão? Por uma questão de produção. Estava a explicar o meu raciocínio, ou seja, portanto, é preciso pagar às pessoas. E cada vez melhor e de temporada para temporada evoluir essas condições. Não sei se é inevitável. Eu poderia ter adotado outra estratégia e ter apostado, olha, uma marca. Só que uma marca, imagina, a RTP dá uma liberdade que uma marca iria ser mais chatinha. Estás a ver? Imagina que eu sou patrocinado por uma marca. A marca ia querer aqui, ia entrar ali, e não sei o quê. As marcas são um bocado chatinhas no geral, não é? Se eu tiver uma marca que me dê carta branca,
diga, não se preocupe que eu vou preocupar-me também com vocês e a marca vai ficar bem vista. É mais fácil. Se a marca quiser entrar aqui e ali, não sei o quê, torna-se um processo às vezes que pode ser chato e matar um bocado a criatividade. Repara, a RTP comprou 8 episódios, deu-me um cheque, disse, força aí, liberdade total. Eu entreguei, aprovaram tudo. Portanto, vejo que a generalista deu-me esta liberdade e as condições. Estás-me a perguntar se é um dos caminhos. A generalista continua a ser um caminho, agora há outros, mas não deixa de continuar a ser um caminho. Mas, por exemplo, a discussão, normalmente quando se fala de projetos como séries, por exemplo, o Carlos Coutinho Vilhena, que já lançou 2 no YouTube, o Pedro Teixeira da Mota lançou este ano uma no YouTube também, fala sempre do YouTube da liberdade, o Batáguas também, por exemplo. Gostavas, e até falaste disso no Ar Livre com a restante equipa que produziu a série, que fez a série, gostavas de olhar e ver, não andei a saltitar tanto, está aqui. Se estivéssemos na Netflix, Claro. estavam aqui 17 temporadas de Sim, Sou Menino sim, para sim. Ir, não é? Tu achas que o YouTube dá coisas que a televisão não dá? Ou seja, preferias, se conseguisses ter a mesma capacidade de produção, continuar nas plataformas? Sim, se conseguisse ter esse financiamento, a independência da net permite decidir o horário em que passa. Não fico nas mãos de um canal. Ou seja, não há uma coisa para ti, não há uma coisa de, ok, cheguei à televisão. Isso não existe para ti. Porque eu venho dessa geração. Ok. Também tem a ver com a minha geração, não é? Eu vi os programas na televisão, não é? Uhum. Eu vi Herman na televisão, eu vi Gato Fedorento na televisão. Portanto, eu sou dessa geração, para mim ainda há um quentinho de Ok. ter uma coisa na televisão. Hoje em dia, repara que a RTP, eu acho que a aposta é quase 50-50. A aposta em passar no canal, mas eles também estão a apostar muito no RTP Play. Se tu abris o RTP Play, aquilo é uma Netflix. Sim. Estão lá carradas de séries. Nós é que temos sempre há aqui um entrave qualquer no consumo de uma plataforma portuguesa, não é? A Netflix é mais sexy. Eu acho que as plataformas, quer da SIC, imagina o Opto ou a RTP Play, o grande desafio é tornarem-se sexys para o público. Claro. É só isso, porque está lá tudo. Estás a 2 cliques de ver tudo. Agora a Netflix tem um botão, o comando das televisões tem um botão a dizer Netflix. Certo, não há certo. nenhum comando A dizer RTP Play ou a sim. dizer Opto. Mas Claro. talvez podia haver. Queria perceber também outra coisa, que é o teu percurso. Tu fizeste já bastantes shows de stand-up e estás desde o Cabeça Ausente em 2019. Ainda não lançaste outro, apesar de teres tido Teremos Sempre stand-up, mas em séries, Sou Menino para Ir, acho que é a série da tua carreira, digamos assim. Sim, Já tinhas feito coisas no canal Quem, mas a série, eu acho que até notei, quando chegou o Sou Menino para Ir, eu pensei, isto era a série do Salvador. Foi o que eu notei na altura. Esta era a série que o Salvador ia Sim. inevitavelmente fazer. Portanto, queria perceber como é que tu te sentes no papel de humorista que faz séries. Porque apesar de tudo, já tens uma carreira, ainda podemos considerar, ainda só tens uma. É verdade. Ainda és um novato ainda a fazer Sim, isso. boa pergunta. Imagina, eu realmente, eu sempre fui um bocadinho, fui sempre stand-up comedian, não era? E depois estava a ver e eu era muito só stand-up comedian. E depois eu estava a olhar e pensar, porque é que o meu IMDb está vazio, não é? Não tenho nada, então senti que, se calhar durante muito tempo, fiquei um bocado obcecado, sabes, como é que eu dizer, aquelas pessoas um bocado casmurras com 2 palas, eu só via stand-up. Eu só queria ganhar esse jogo, só queria fazer stand-up, mais um sol, como se não existisse. Depois reparei, os anos passaram, espera aí, que eu não fiz séries, estás a ver? E também sempre tive esse sonho de fazer séries, só que dediquei muito mais tempo a stand-up comedian. Não me perguntes porquê, talvez um bocadinho quadrado durante alguns anos, e também porque era um jogo difícil, ou seja, eu não fiz o meu primeiro só e tipo, já sou muito bom nisto. Não, Claro. estava sempre na luta a tentar conseguir, não é? Conseguir sentir-me um stand-up comedian forte. Não senti que entrei e fui logo um grande stand-up comedian, portanto fiquei um bocado E nas obcecado séries, com isso. entraste e sentiste logo, ok, Nas séries, porque não não sei tem- se posso considerar bem esta, ou seja, em termos de série sim, mas imagina, eu no canal Q tive um talk show, que era o especial, certo? e depois um spin-off que era nada especial, portanto eu considero esses os meus primeiros programas. Ok. Tive também um programa na SIC Radical, que era o Alex e Salvador, que era de sketches, mas era tudo coisas muito experimentais e também tinha outra idade. Depois fiz alguns projetos, mas nunca os meus, imagina, fiz o Sal, fiz o Princípio, Meio e Fim, mas era É sempre verdade, o Sol. uma coautoria, e o Sou Menino para Ir de facto é o meu projeto de televisão, é a minha série. Mas, por exemplo, Na tu televisão é a minha notas série. que a bagagem de stand-up ajuda-te na série? Ou ou seja, dentro da vertente humorista, é uma coisa à parte que tu tens que aprender do zero a Não, fazer? eu acho que tudo ajuda muito. Imagina, eu só consigo fazer o Sou Menino para Ir desta maneira agora
Porque eu no fundo especializei-me a fazer de mim mesmo. O Sou Menino sou eu, ou seja, não é nenhum personagem, mas eu estou muito habituado a fazer de mim. Desde os 20 que eu faço de mim. O stand-up é fazer de mim, não é? Claro. Ainda hoje estava-me a ligar um amigo a dizer assim: é incrível, pareces mesmo tu. E eu disse: pois, parece eu, mas tu lembras-te como é que eu comecei? Quando eu tinha 20 anos vocês diziam que não era nada eu. E era eu já, mas eu não parecia eu. Portanto, demorei anos a parecer eu. Claro que sou eu, mas aquilo é um mini personagem, estás a perceber? Que eu fui criando ao longo dos anos. E portanto ajudou-me nesse sentido, fazer de mim tanto tempo, depois para fazer uma série em que sou eu, em que não sou um ator, não é? Acho que ajuda. E o teu desejo é continuar a fazer mais séries como o Sou Menino para Ir? Ou seja, além do Sou Menino para Ir? Eu acho que o Sou Menino para Ir, era o que eu estava a dizer no meu podcast, o Ar Livre. Eu acho que precisamos de uma estratégia. Eu não me apetece fazer temporada a temporada. É importante conseguir ver 2-3 anos para a frente, para saber o que é que eu estou a fazer e o que é que eu posso dizer à minha equipa. Idealmente era transformar o Sou Menino para Ir como se fosse uma empresa a 2-3 anos. Olha, vem para aqui trabalhar para esta empresa, durante 3 anos vamos fazer 3 temporadas. Portanto, eu precisava disso agora para a frente. E o Sou Menino para Ir, eu não vejo muito fim, porque é uma ideia que dá para tudo. Estás a ver? Consoante os desafios? Eu posso fazer Sou Menino para Ir Brasil. Claro. Não tem bem fim porque é consoante os desafios. Portanto, o desafio é o que tu quiseres. Faz-me um desafio e eu posso fazer. E depois, dentro disso, podemos criar o que nos apetecer. Mas além de Sou Menino para Ir, já é uma coisa que pensas? Já. Eu agora queria um bocadinho continuar este caminho. Cansei-me um bocadinho de stand-up, no sentido em que acho que também é importante dar aqui uma distância. Acho que o conceito de um sol, todos os anos um sol, 2 em 2 anos um sol, acho que pode ser giro um salto. Estás a ver? Imagina, em 2019, depois criar em 2024, 2025. Então ver-se esse salto. Porque senão é como os FIFAs. Estás a ver como os FIFAs... Compras todos. O FIFA tipo FIFA 19, FIFA 20, 21. Muda só um bocadinho. Mudou novos jogadores e tal. Mas é pequena a diferença. Agora, Claro. se for do FIFA 16 para o FIFA 2022, há uma diferença maior. Estás a ver? Então quando é que achas que vais lançar o teu próximo FIFA? Não tenho essa ideia Não neste tens? momento. Tenho vontade de fazer, por exemplo, coisas em bares com amigos, em salinhas mais pequenas. Mas agora, como vou estar dedicado à peça, é outro chip. Ok, então antes até de irmos à peça, disseste aí que cansaste de fazer stand-up. Porquê? O que é que aconteceu? Cansei-me um bocadinho por isso, por sentir que de 2 em 2 anos a diferença não é assim tão grande. Estás a ver? Eu depois vou ver e queria ver Mas uma isso- diferença maior. Mas isso cria cansaço? Queria, porque- É tu sentires que não estás a dar nada de novo, é isso? Sim, eu acho que sim. Acho que temos de ter cuidado com isso. Imagina, eu vejo pelas minhas referências, não é? Ricky Gervais. Tu às tantas agora foste ver este último sol dele, não dizes, ei, é o que ele fez completamente diferente. Não, é o Ricky Gervais. Se agora continuarmos a ver o Chapéu durante 3-4 anos a lançar solos, daqui a 3 anos vais dizer, se isto é o Chapéu de há 3 anos. Porque há aqui uma questão, não é? Nós somos sempre aquela pessoa. A não ser que tu mudes completamente de pele, de cabelo, de género e és realmente diferente, ou não deixas de ser tu um bocadinho. Portanto, acho que pelo caminho pode ser interessante ir fazendo outros projetos para depois notar mais esse salto. Até porque há mais pessoas a fazer, estás a ver? E naquela altura em que eu fazia 2 em 2 anos, havia pouca gente a fazer. Eu lembro-me de fazer, por exemplo, o meu segundo sol, que era Salvador ao Vivo, no Teatro do Bairro. Naquele mês não havia stand-up em Lisboa. Era às segundas em Lisboa, naquele mês. Era o stand-up do Quem Salvador. é que... Pô, imagina, havia o Rui Cortes, havia o Luís Franco Bastos, mas Sim, fazíamos sim, em meses diferentes, para não nos... Nós pensávamos nisso, né? Para não roubar aquele mini público que cada um tinha. Pá, naquele mês só havia aquele stand-up em Lisboa, estás a ver? Agora, quantos espetáculos tens de stand-up? Portanto, já não é assim tão fresco. É bom que quando tu apareças, sejas uma proposta realmente diferente, eu acho. Mas achas que então ir fazer outros projetos depois vai-te ajudar a apresentar coisas diferentes Claro, em claro. stand-up, é isso? Por exemplo, agora fiz... vou-me estrear como ator numa série que se vai chamar Rabo de Peixe. Na Netflix? Que a Netflix agora qualquer dia vai dar. A tua personagem O que- é o estagiário, é isso? Eu estive a ver no IMDb. É verdade. Já aparece Bem, lá. tu és tramado. Tu descobres coisas, sim, o meu personagem é o estagiário. Não posso muito falar disto, Ok, porque ok. o projeto não é meu, não é? Sou apenas um Mas já está no peão. IMDb, portanto. Já está no IMDb, pronto, não pode-se falar. Sou o estagiário. E essa aprendizagem que eu tive com os atores, com os realizadores, com aquela malta, eu vou trazer isso. Já está gravado Eu vou isso? trazer isso, tipo o rigor. Estive ali com atores que a maneira como eles olhavam para um texto, para cada vírgula, para cada entoação, para cada intenção, aquela experiência de rigor em relação a um texto, de interpretação, não tanto de escrita, não é? Porque eu não tive no processo de escrita de Rabo de Peixe, eu vou trazer isso. Eu agora, quando olhar para os meus próprios textos, espera lá, apesar de ter sido eu a escrever, Sim, vou sim. olhar... Pá, porque é muito interessante ver como é que um ator olha para um texto.
Mas esse processo já fizeste? Já está fiz, já está fechado? filmado. Aprendi muito com os atores. Com a Maria João Bastos, aprendi muito com ela. Ela deu-me uma masterclass de como ser ator. Mas eu acho que dentro de stand-up comedians também te destacavas em palco pelo acting, ou não? Epá, sim, mas há sempre muito para aprender. Eu tinha um bocadinho à vontade. Eu fiz um curso de atores, fiz uma formação de atores durante Certo. um ano. E isso ajudou-me muito a tirar os medos do ridículo. Eu tinha alguma vergonha do meu corpo, da minha imagem. E esse curso libertou-me imenso. Deu-me um bocado mais noção de mim mesmo e libertou-me de algumas vergonhas. Mas há sempre alguém. Cheguei ao pé da Maria João Bastos e disse: pronto, tenho muito a aprender com ela, não é? Quase que era tipo um nerd com um bloco de notas a aprender com aquela pessoa. Certo. Há sempre alguém que sabe mais do que tu, não é? Claro. Nós somos sempre os maiores no nosso bairro. Mudamos de bairro, já não somos os maiores. E como é que surgiu esse convite para seres ator? Porquê nesta altura? Esse convite surgiu. Pá, foi daqueles convites. Imagina, há 4, 5 convites na vida bons, não é? O resto Já tiveste não quantos são assim bons, tão então? bons. Já tive alguns bons, diria assim uns 4, Quais? 5 bons. Quando o Nuno Artur Silva, foi o teu último convidado, me convidou para ter um talk show no Canal Q, foi um dos grandes convites. Pá, do nada ligou-me, queres ter um talk show? Claro, isso Claro. mudou a minha vida completamente. Porque também me deu uma independência financeira, pude morar sozinho e durante muito, foi ali o meu arranque. Quando o António Mendes da RFM me ligou para ir para a rádio, também foi importante. E Esta segunda vez? A primeira e a segunda. Ok. Quando alguém da TSF me ligou também para ir para a rádio, portanto, sempre que há um convite do nada que me estão a convidar para oferecer um programa, são poucos esses convites, não é? Não existem todos os dias, pelo menos para mim. E agora este último foi o Augusto Fraga, que é realizador, que eu já tinha feito o meu primeiro anúncio de Ótimos com ele. Ficámos com uma boa relação. Vai lá, Do telemóvel. É giro como tu vais semeando ao longo da vida, não é? Estas conexões, e de repente tínhamos tido uma relação. Pá, isto foi, já nem me lembro. Era a cena a última Do pessoa último que português sem telemóvel. Exatamente. Ainda me lembro disso. E ele ligou-me, disse que gostava que fizesse aqui um papel. E eu disse: Augusto, claro. Tipo, não me pus, deixa-me ver a minha agenda. Isso, pá, claro que sim, logo. E na altura. Ainda não- tive que fazer uma self-tape. Ok. Ou seja, aquilo não é assim, depois a Netflix teve que escolher, eles escolhem. Teve que Isto não é assim. Foi selo de aprovação Netflix. Selo Então. de aprovação. Nem sei se eu tive concorrentes ou não sei de nada, mas acredito que sim. Claro. Fiz. E na altura, como é que, já que estamos em Netflix, como é que o teu sol vai parar à Netflix? Ora, como é que o meu sol vai para a Netflix? Bem, as chamadas que eu recebi a todo lado de pessoas, aproveito para dizer agora, as pessoas a ligarem para eu passar o contacto, mas eu nunca cheguei a ter o contacto. Vou-te contar a história. Eu estava no Teatro da Trindade, no São Deixa-me só Jorge, dizer, era na ponta da língua. estava numa segunda temporada, já 6 datas no Teatro da Trindade. No primeiro espetáculo aparece-me lá Valentino Carvalho. E dissemos: pá, gostámos imenso, vamos filmar isto. Até pode ser que seja para a Netflix. E eu, pensei que era ridículo, estás a ver? Estamos aí com umas coisas, pensei que era conversa, mas pá, eles querem filmar, vamos embora. Um beijinho para a Patrícia, que foi a ideia dela. E filmámos, e não é que eles tinham mesmo contacto da Netflix. Que eu nunca tive, eu nunca falei com a Netflix. E o que é certo é que aquilo passado 1 ou 2 anos estava na Netflix. Mas quem é que te ligou a dizer, olha, sim, vai avançar? Pá, já nem me lembro bem, mas eu não quis acreditar bem, estás a ver? Tipo, olha, a Netflix vai para a Netflix. Nem quis acreditar, pá, mas lá foi parar. É impressionante, não é? É uma questão de timing. Foi o Valentino Carvalho que viu um espetáculo de stand-up, achou bem, disse, bora gravar. Deve ter enviado. Eles disseram, olha, este pequeno país tem aqui este stand-up, bora experimentar, pau. Deve ter sido uma questão de timing, estás a ver? Acho eu que foi essa sorte. Foi uma produtora então que foi ver. Exatamente, portanto, Não isto foi- deve-se a Valentino Carvalho. Ok. Mérito da Valentino Carvalho. Totalmente. E eu nunca tive o contacto, portanto, eu não posso passar o contacto. Porque eu Fica nunca... aqui já dito. Pá, e só. até aconteceu uma história, vou-te contar esta história, agora que passaram anos. Eu nunca quis contar esta história, mas agora já passaram anos. Às vezes é Estamos no preciso. sítio certo. Para... Que é, o que é que aconteceu? Tu veres que era total, tão longe a Netflix, hoje em dia está mais perto, e hoje em dia já trabalhei com a Netflix de outra maneira e já lhes disse esta situação, que foi o seguinte: imagina, nós gravámos e depois editámos, não é? Só que eles puseram no ar o primeiro draft do Na Ponta da Língua, com gargalhadas não editadas. Que, sabes, quando gravas um espetáculo é muito importante, depois puxas as gargalhadas sim, para sim. cima, editas, Claro. porque as gargalhadas num coisa cru estão baixinhas. Claro. E eu estou feliz, aquilo estreia, toda a gente a ver e não sei o quê, e eu meto e vejo, isto não está, isto é o primeiro draft, a ligar e fiquei completamente decorado. Foi a melhor sensação e a pior. Ou seja, vi que, e já não tínhamos a oportunidade, tipo, nunca mais contactar, ou seja, não havia possibilidade de dizer, mudem agora este draft. Mas não Não mudaram, ficou sempre aquele. ou seja, Ficou sempre aquele a draft versão- de, imagina, eu dizia uma piada, umas gargalhadinhas muito, pá, porque aquilo é,
Imagina, agora depois gravei outro para a RTP, Aham. pá, que ficou muito melhor. E depois repara, o meu melhor espetáculo a solo filmado está na RTP, sem tirar mérito à RTP, claro, mas a Netflix chegava a muito mais gente. Chegava a Cuba, chegava ao Claro. Brasil, não é? E pronto, mas pá, Então foi o que foi. está na Netflix Já não está. Já não está, Porque foi só um exatamente. contrato de um ano, eles depois É devem ver as views, Mas não é? o que Comparando com o o mundo que que tiraram. estaria na Netflix foi sempre um draft. Foi o primeiro draft, Foi um rascunho. não foi o segundo. É isso, não é? A primeira versão. Não, era aquilo, pá, não deixam de ser. As piadas eram iguais. Ok. As gargalhadas é que não estavam editadas. Mas era só essa parte das gargalhadas? Sim, sim, era só a ok. parte das gargalhadas. Pá, mas é muito importante. Claro, não, claro. Sim. É tudo, porque Não, se mas tu estás a imagina rir. que tinha beats cortados a meio, coisas mal editadas. Não, Isso mas tinha. imagina, Pois. tu sobes Não sempre me as lembro de ver gargalhadas isso assim. e se as pessoas estão-se a rir no áudio, tu dizes isto está a ter graça. Sim, sim, sim. Tu podes pôr um grande solo e pões uma plateia que não se ri. As pessoas pensam em casa, ninguém está a rir. Mas pronto, já Fazia foi o que foi. Mas vamos voltar até ao Cabeça Ausente em 2019. O último solo. Eu fui ver ao Capitólio na altura. E tu terminavas. Escreveste um texto porreiro. Pois Obrigado. escrevi. Obrigado. Estive Foi a fixe, ler foi o texto ontem. Foi generoso. E tinha uma coisa no final, no texto, que terminava. Tu metias o capuz, estavas com uma suéte do ar livre, e dizias que citavas um comediante que acho que é o Andrew Lawrence, que Exatamente. entretanto veio a Portugal ao Alive, Foi não a foi? Portugal Assim, e depois eu não fui buscar ao aeroporto. E fui eu que incentivei a produção a trazê-lo. Ah, Depois disse que ok. ia buscar ao aeroporto e depois não fui. Enfim. Mas depois, Precisa conhece- seis. mas depois conheceste o... Não cheguei a conhecê-lo, nunca cheguei a Não conhecê-lo. chegaste a conhecê-lo. Ele não é muito o meu estilo, mas, Ok. mas eu nunca Essa me esqueci dessa. Dessa frase. Era meter o capuz e desaparecer na multidão. Era isto. Exatamente, porque eu vi-o a partir uma noite toda, não é? Ele tipo arrebentou a sala Uhum. e depois no final sai pelos bastidores, põe o capuz e desaparece ali em Edimburgo, estás a ver? Digamos que, fazendo a metáfora, ainda estás nessa multidão, desde que saíste do stand-up. Porque esse foi o teu último solo. Sim. O que é que estás a conseguir aprender nessa multidão com o capuz posto? Pá, eu acho que o capuz posto, agora é assim, na altura fazia muito sentido, agora já passaram alguns anos desse imaginário. Eu acho que tem a ver, no fundo o que eu quero dizer é assim, o que importa aqui é chegar e fazer. O Woody Allen tinha uma frase, acho que é do Woody Allen, que é 80% do trabalho é aparecer. Não é? Tipo, marquei um espetáculo de stand-up, apareci, 80% está feito, depois o resto. O que interessa é tipo fazer, falar pouco, ou seja, não é no sentido de não irmos agora a podcast e deixar mas concentrarmos no essencial, que é trabalhar, fazer, entregar e não estar preocupado depois com os louros ou como é que correu, já está no projeto seguinte. Estás a ver? É tipo, não sei se me estou a exprimir bem, o que é importante é fazer, entregar, ir para a nossa vida. Fazer o que tens Não a é fazer, ir não é? para a neve com a SEAT, não é? Não é isto que eu quero desta vida, estás a ver? Certo. O que eu quero desta vida é tipo entregar coisas, projetos e depois recolher-me e estar na minha vida com os meus amigos, com a minha família. Até falaste disso recentemente no Ar Livre, de uma entrevista que tinhas dado ao Henrique Mota Lourenço, Verdade. em que dizias que aos 40 anos querias reformar-te, acho que era Sim, essa sim, sim. a mesma expressão. Já estou quase agora. E estás com 39, não é? Pois é. Portanto, a cumprir seria, em 2023 terminarias a tua carreira. Sim. Ahm, Nunca sabe, está é aberto. Não, mas já tens coisas marcadas, portanto, Sim, essas, sim, pelo pois é. menos, essas pelo menos estão garantidas. O que é que há nessa ideia de terminar a carreira cedo, digamos assim? Porque pensa comigo, os humoristas que são referências para ti não terminaram a carreira cedo, ou terminaram? Essa é uma questão. Por exemplo, se olhamos A o nível Herman. pessoal não são uma referência para mim. Percebes o que eu te digo? Então termos- essa é uma decisão puramente pessoal, não é é uma decisão pessoal no sentido em nada que, profissional. pensando nos artistas que eu admiro, ver um artista continuadamente exposto ao público, há qualquer coisa de triste nisso e não são para mim referências nisso. Percebes o que eu te digo? Não é aquele tipo de vida que eu quero, imagina. Então, não que quero estar aos artista- 65 anos, deixa lá ver se escutei este Coliseu. Essa submissão à validação do público continuadamente não é para mim um objetivo. Mas Acho que era, eu gostaria de sair disso. tens um artista que tenha feito isso e que tu olhes e penses, eu quero fazer como ele fez. Há os escritores, não é? Hum. Há escritores que escreviam até aos 19 e depois desapareceram. Mas eu não é. A cena do Tarantino. O Tarantino diz que só vai fazer mais um filme, por exemplo, e depois vai sair. Sim, mas eu queria tornar isto mais terra a terra. Isto não é tipo a mitificar. Eu não quero Sim, ser um sim. mito. É mesmo uma questão de felicidade. Para mim, o meu caminho de felicidade, entre aspas, passa por eu tenho um feeling muito próprio que não é estar exposto continuadamente no tempo. Não me agrada isso, porque eu acho que é muito violento. Teve piada, não teve piada. Foi bom, já não tem piada, não tem piada. Percebes? Uma pessoa anda aqui a vida toda e depois é tipo, não tem piada. Estás a perceber? Há qualquer coisa que eu não gosto nisto.
Tu falaste da questão do mito, isso é interessante. O Chapéu, por exemplo, quando regressou, Regressa como um mito. como um mito. Ou seja, se, imaginemos, se terminasse a carreira aos 40 anos e depois regressasses, achas que terias essa... Os mitos, Mas isso não te interessa, regressar daqui a 15 anos e depois de uma pausa? eu acho que os mitos são feitos pela distância, Claro. não é? Uhum. Tu, por Temporal, exemplo, neste tu que és uma caso. pessoa que gostas de humoristas e gostas muito de humor, não é? Tinhas ídolos. À medida que foste fazendo este podcast, se calhar foi esmorecendo um bocadinho esse mito que tu tinhas, porque tu os conheceste. Estou aqui com eles. São pessoas. Uhum. Esse mito que tu tinhas foi descendo, não é? Portanto, quanto mais distância um artista dá, vai criando esse mito inacessível, estás a ver? Mas isso também é uma estratégia que se usa, não necessariamente de agora vou parar 15 anos e depois regresso, mas na gestão de carreira, isso é óbvio, não estou a dizer só humoristas, todas as pessoas. Claro, Agora claro. vou parar, agora vou estar aqui um bocado mais escondido para criar a ansiedade nas pessoas no próximo projeto, certo? Sim, sim, sim. Portanto, isso também, essa ideia de mito, pode ser uma estratégia usada Claro, independentemente então, da... claro que é. Claro não- que é. Os artistas são São espertos, matreiros nisto. não é? Se fazem este jogo, não é? Agora eu estou a parar, agora tive a viver coisas diferentes, agora sou diferente, estás a perceber? Certo. É tudo muito este jogo, eu acho. Tu também gravaste recentemente episódios com malta mais nova, não só da comédia. O Miguel Luz também teve uma passagem pela comédia, com o Carlos Coutinho Vilhena, com o Pedro Durão, e falava, acho que perguntaste a todos sempre o que é que eles viam na geração a seguir. Gostaste dessa pergunta? Gostei muito dessa pergunta, que via O que é que a nossa geração está a fazer mal? exatamente o que é que eles viam que a vossa geração à frente está a fazer mal. Acho que te vejo como um exemplo numa coisa que é, nota-se que és influenciado não só pelas referências do teu passado, mas pelas pessoas que são mais novas que tu. É verdade. Eu acho que não há muita gente a deixar-se influenciar Isso é verdade, por na acaso é verdade. comédia. Não tinha pensado nisso, mas é verdade, sim. O que é que essas pessoas, e temos o exemplo do Pedro Durão, argumentista de séries, o Carlos também, o Miguel Luz também sempre com documentários e etc, não só a parte da música. O que é que pessoas como dessa geração mais nova achas que te trouxeram para a comédia que fazes atualmente? Boa pergunta. Eu acho que primeiro não olho bem a idades, não é? Nem a postos. Por exemplo, eu sou muito influenciado pelo Bruno Nogueira e pelo Rui Cortes, nas nossas conversas que temos e das opiniões que eles me dão, como sou pelo Pedro e pelo Carlos. São dois tipos são 4 tipos de interlocutores que todos me acrescentam. Agora estás-me a perguntar em relação aos mais novos. Mas o que é que... Há muitas coisas que eles me dizem. Pois. Muitas coisas que eles me dizem. Por exemplo, o que é que o Carlos outro dia me disse do TikTok? Nós fomos almoçar. Eu estava a dizer, porque é que me está a irritar este do TikTok? Porque isto, imagina, a evolução tecnológica pode ser também uma ameaça. E imagina, eu com o TikTok eu percebi os taxistas. Os taxistas tipo, foda-se, eu agora tenho que ir para a Uber. Como é que isto se faz? E o cara, estás a perceber? Caralho. Não, a Uber é merda. A Uber não existe. Estás a ver? É mais fácil silenciar a evolução, dizer que aquilo não existe. Porquê? Porque tu vais ser obrigado a começar do zero. E o que é que me chateia no TikTok? E quando as pessoas ignoram a evolução, que é, se eu disser, o TikTok é só dancinhas, estou a ignorar, então finjo que não estou no zero ali. Mas a realidade é que eu no TikTok sou um zero. E o Carlos estava a dizer, em cada aplicação é uma oportunidade de começar do zero. Limpa, quem é que está no jogo? Portanto, imagina, eu já estive no Vine, fui à luta do Vine, fui à luta do Facebook, fui na luta do Insta, fui na luta do YouTube, fui na luta dos podcasts. Agora não me está a apetecer do TikTok. Porquê? Porque sou obrigado a começar do zero. Eu vou pôr um vídeo no TikTok, tenho 20 views. Então há aquela... Tenho 20 views. Não, isto não existe. Mas tens mesmo 20 views. Sim, sou capaz de... Mas há logo uma... Apesar de Não, tudo, não. o público vai-te procurar. Pá, sim, mas tenho que me dedicar àquilo, portanto... E eu tive aqui uma descoberta. Então é assim, calma. Isto existe. Está-me a dar mais jeito de fingir que isto não é assim tão fixe. Não é só mais uma plataforma. O jogo começou do zero e é perceber se eu quis começar do zero ou não. O Hermano José é um grande exemplo. O Hermano José podia-se sentar à sombra da bananeira, não é? E dizer assim... Não, tenho aqui o meu programa, tenho cá por casa, tenho tudo. Não, as redes é para os miúdos. Não, viste? Instagram. Ele teve a humildade de começar do zero com ganhos para ele. Mas tu Agora, será que o Herman vai ao TikTok? Eu acho que o Herman aqui é um exemplo. Eu estás acredito que o Herman vá. tu estás no TikTok? Eu tenho um post no TikTok. Nem é post que se diz, para não. Se calhar é tic. Tenho um Não tic. sei bem. Tenho um tic. Que não pensei ainda numa estratégia. Mas a Estás a ver? estratégia não será... Eu vejo muito isto. Eu faço o mesmo. Vídeos que meto na conta do podcast, uso também no TikTok. Pois, eu queria fazer... Eu, por exemplo, eu gostava de fazer som... Imagina um filme.
Estava lá só. Era um mono TikTok. Imagina que estava para pôr um filme. Sim. Assim, uma coisa diferente, qualquer coisa, não sei. Ou seja, tu pensas em estratégias diferentes para comunicares, tendo em conta as redes. A Penso. rede que é, a rede Penso, social penso, que é. penso. No fundo são canais, pá, ao nosso favor. Eu muitas vezes, no início das redes, eu pensava assim, pá, malta, nós somos um canal. Então estamos a gerir muito mal o nosso canal. Não há programação, não há nada. Tipo, o Instagram de cada pessoa devia ter uma programação. Aquilo é um canal, Uhum. não é? Sim. O meu Instagram pode ter mais audiência do que alguns canais por cabo. Se eles têm programação, departamento comercial, porque é que nós não devemos ter? Já começa a ver, não é? Já começa Certo. a ver. Todas as Mas- frases, mas- todas as conversas de redes acabam com isto é o futuro. mas eu acho que o TikTok, por ter aliás, o Instagram é que começou a combater o TikTok na questão dos Reels. Portanto, há aí uma parte em que os conteúdos coincidem e podes perfeitamente. Posso replicá-los, mas eu por exemplo, não Replicá-los, gosto de sim. ver conteúdos repetidos. Mas estávamos a dizer há pouco a questão da influência que comediantes mais novos ou artistas mais novos têm na tua comédia e acho que estás numa posição um bocado única de te deixares influenciar mais do que outros comediantes por essa geração. Mas eu sei porquê, eu consigo identificar porquê. Porque eu lembro-me de quando era mais novo, olhava para os mais velhos e eles estavam-se a cagar para nós. E nós já tínhamos opiniões e perspectivas de ver coisas que eles, calhar, não estavam a fazer que não eram tão fixes e não havia este diálogo. E eu sempre pensei, se houvesse este diálogo, podia ser enriquecedor. Estás a ver? Tanto deles para nós, a darem-nos dicas. Não havia uma parede, não é? Os bosses e os underdogs. E neste diálogo ganha-se muito. Porque eles têm muitas coisas a dizer. Epá, não faço isto, não faço aquilo, não faço... Tipo, isto aqui não é assim tão fixe. Estás a ver? Então, por exemplo, quando tens uma ideia, uma ideia que queres discutir com pares teus, vais primeiro a malta da tua geração ou a malta mais nova? Eu não faço muito isso, olha, isso surge sempre espontaneamente. Surge na minha vida, porque eu tenho uma vida em que de repente cruzo-me com estes personagens, não é? E portanto, felizmente, depois, casualmente, pode acontecer. Eles contam-me uma ideia, eu conto-lhes uma ideia, mas não ligo muito. Não ligo a ninguém a dizer uma ideia. Sou tímido nisso, estás a ver? Sou um bocadinho tímido de dizer o que é que achas desta ideia. É mais com outras pessoas, estás a ver? Com os meus amigos. Os meus amigos sempre foram os meus amigos de sempre, os meus amigos aqui do Eiras. É assim, o que é que achas disto? Isso é fixe? É pá, isso não. São eles que decidem muitas vezes as coisas. Achas que vai ser fixe? Há um amigo meu que é o Henrique. Henrique, achas que isto é fixe? Isto é fixe. Ok, então isto é fixe. Há amigos que parece que sabem tudo. Estás a ver? Então eu sou um bom barómetro para decisões de carreira. Sim. Digamos Também assim. são um bocado. É aquela amizade, ou seja, não têm nenhum interesse na coisa que eu lhes estou a dizer. É só se acham que é boa ideia ou se não. O jogo fica mais simples, estás a ver? Não Claro. ficam preocupados, porque eu às vezes imagina. Os humoristas são um bocado egocêntricos e eu às vezes sinto, posso estar a contar uma ideia a um humorista e ele já está. E está a pensar, e eu, o que é que eu devo fazer em relação a esta ideia que ele me está a contar? Já estão a pensar, ou ficam inquietos, tipo, eu estou a contar uma grande ideia, tipo, e sinto que eles às vezes ficam, tipo, contentes pela minha ideia, tipo, foda-se, porque é que não fui eu? Estás a ver isso às Estou a vezes pensar em custa-me. 3D, tipo, em Estou a várias pensar em 3D dimensões. e às vezes, como eu também sou um deles, custa-me ver isso. Estás a ver? Então prefiro ir para amigos. Eu não te perguntei uma coisa e até liga aqui com a tua geração. O Bruno Nogueira está mais ou menos na tua geração. Há um episódio do Sou Menino para Ir com o Bruno Nogueira que é diferente de todos os outros. É verdade. É até em nível de produção, na temporada em que está, portanto a terceira, supera ali os outros, nota-se que foi Esmerámos-nos. um planeamento diferente. Como é que surgiu a ideia concretamente para esse episódio? Que é, acho, dos meus favoritos. Boa. Pá, 20 minutos, são 20 minutos de silêncio. Esta é a verdade. Mas O desafio foi... começou por já queria trazer o Bruno para a série e estava a pensar, mas para o Bruno tem que ser diferente, não é? O Bruno também mete-nos logo neste sítio, tem que ser diferente. Não vou dizer ao Bruno, Bruno, bora fazer um Sou Menino, sou padeiro, queres vir? Não, ele vai dizer logo que não. Eu estava a pensar num conceito diferente e pensei que era giro ele vir e fazermos todo em silêncio. Porque o Bruno sempre teve uma coisa que eu gostei muito, que é o lado físico, e eu também. Eu sinto que sou um comediante um bocado físico. Neste caso foste tu a propor o desafio. Fui eu a propor o desafio, fui eu que pensei nessa ideia. E ele disse logo, vamos a isso. E uma ideia que éramos para fazer com o Slow J. Aquilo era eu, ele e o Slow J, por causa da música Silêncio. Só que eu depois apercebo que a série do Carlos fechava com a música de Slow J. Disse, foda-se, já não consigo. Como ele também fechava com o Slow J, não a aparecer, mas era uma música, não ia fechar a minha série também com o Slow J. E já o Slow J convidado, ainda por cima, difícil convidado de trazer o Slow J, não é? Estás a imaginar o Slow J a participar nisto? Claro. Difícil disse, bora, vamos a isso. E depois disse, Slow J, desculpa, pá, tenho que ser honesto, aconteceu isto,
vi uma série de um puto em que ele também fecha com uma música tua, não vou conseguir avançar para a frente com isto. Pá, percebe? Então fui só eu e o Bruno. E deixas cair a ideia. Pá, Deixo, não- porque eu sempre que eu sinto que Estou a ir a algum lado. que é alguma coisa parecida, sai do jogo. Eu acho que esse é o jogo. É uma espécie de espinha em relação às ideias. Não é? Às vezes pode haver ideias parecidas, mas se eu tenho conhecimento delas, Afastas-te. afasto-me. Às vezes até demais. Às vezes não tem nada a ver. Mas não quero, tipo, se é parecido já não quero. Estás a ver? Ok. Isso é engraçado a ideia, porque eu acho que deve de certeza existir uma dificuldade em, se gostas muito daquela ideia e de repente, não, mas há aqui esta ponta final, toca ali um bocadinho naquilo. Toca ali um E bocadinho. tens de ter um desprendimento para deixares a ideia ir ou não? Sim. Mas quando é alguma coisa parecida, é logo. É morte. E nesse caso, para ti, esse era um ponto tipo de... Pá, era porque imagina, uma série que bateu imenso do Carlos, o fim é como uma música de Slow J. A minha vai ser com o Slow J, acho que é parecido. Não achas? Há qualquer coisa de Não, parecido. eu pensei... Se bem que é outro mas conceito que a ali ia ideia- aparecer. Pois é isso, eu estava a pensar nisso. Ou seja, o Slow J ia estar o episódio todo, é isso? Eu sei, mas eu sou muito. Como é que eu ia dizer? Tenho um bocado de pudor disto. Estás a ver? Não sei, não. Prefiro sair. Claro, Não há claro. outras ideias. Tu gostaste do episódio, portanto. Eu gostei muito Está do tudo bem. episódio. Sim. Não, e de certeza que o Slow J acrescentaria alguma coisa. Não... Mas estava a ter. mas ficou muito bom na mesma. Claro, era grande convidado. Mas estava-te a dizer que o Bruno sempre é um comediante muito físico e eu também acho que sou. Então acho que é um episódio físico. Estás a ver? É quase humor físico. Eu acho que a série já é fresca em si. E esse ali no meio ainda chegou a outro patamar, acho eu. Acho que foi assim, uma coisa muito inovadora. Outra coisa, teremos sempre stand-up, também não te perguntei. Não só convidaste amigos, como novos talentos, Vítor Sá, o Fábio Pascoal, como Cristina Ferreira. Qual é que é a vantagem? E agora isso eu não me lembrava. Qual é que é a Loucura. vantagem de... O que é que traz para a comédia, aliás, ter a Cristina Ferreira a fazer stand-up? Marketing. Traz, imagina, pessoas que não sabem o que é stand-up. O que é que ela foi fazer? Ela foi fazer stand-up. Fala-se da marca stand-up. É um happening, não é? Não é que a Cristina Ferreira agora vai ser stand-up comedian. Mas achei giro da parte dela. Ela tem esta coragem, não é? É corajosa. Claro. Queres vir? Bora, siga. Falei com a agente, com a Inês Mendes Silva, e ela disse, isso era giro, bora. Tem muita noção do que é que era... Elas sabem ver o que é que vai ser notícia, e foi notícia. Claro. Portanto, isso foi bom para o espetáculo, não é? Para aquela sessão de espetáculos, e foi um dia diferente, claro. E aí Mas foi ela sem medos. achas que trouxe público para stand-up? Eu acho que falou-se stand-up. São notícias onde se fala de stand-up, não é? Se formos a ver no final do ano notícias e formos ver visualizações, não sei como é que se chama, mas cliques em notícias, Sim. se calhar a da Cristina Ferreira pode estar no top. Claro. Percebes? Porque a Cristina Ferreira faz stand-up. Então estamos a trazer mais público para stand-up. É a minha perspectiva. E depois em termos ali a jogada era trazer comediantes, mas outras pessoas também. E houve grandes surpresas. Porque eu acho que às vezes está tudo muito em caixinhas, não é? E durante muito tempo eu próprio fui muito rígido a dizer assim, só os stand-up comedians é que fazem bem stand-up. Os atores não sabem fazer. Porque vinhamos do Levanta-te e Ri. Que experiências. De atores, Eu era uma merda, não fazia rir, mas pronto. Já agora uma coisa, à parte. Sim. Nunca encontrei o teu vídeo no Levanta-te e Ri. Ainda bem, deixa estar. Mas está na Eu tenho net. sempre pânico quando há Existe? repetições. Não existe. Não existe. Não existe. Se eu encontrasse. Pá, não ponhas. Não, é muito mal. Mas é assim, hoje em dia já não teria tanta vergonha, mas não vale a pena. É só um menino com barbulhas. Estás a ver? A dar uns toques numa bola. Quantas vezes é que foste já agora? Pá, e 5 ou 6 vezes. Ok. 5 ou 6 vezes. Mas se eu encontrar um dia, posso partilhar contigo que encontrei? Ou preferes que eu não guarda diga? para ti, guarda para ti. Eu não partilho publicamente, Não, mas guarda sim para ti. Mas hoje em dia já não tenho tanta vergonha. Ok. Tipo, havia. Se fosse há 10 anos, tipo, eles vão Mas não- descobrir. mas tu Eles vão tens- descobrir que eu não tinha piada. Epá, não. Houve uma fase em que não tinha tanta piada. Mas tu tens Não essa tinha piada. gravação ou não? Não tenho. Nem gostavas de rever, então. Não. Agora entrava um senhor com Não, porque eu DVD sei e perfeitamente- colocava aqui nesta televisão Pá, que está atrás de era nós. só Era um- estranho. Era estranho. Era só um gajo verde. Pá, podemos fazer um dia um react. Posso fazer com os primos um react. Isso era giro. bom. Hoje em dia já não tenho essa vergonha. Era só um gajo completamente verde. Imagina, na terceira atuação da minha vida, eu estou em direto para meio milhão de Pois. pessoas. Isto só é em Portugal. Isto é um país de loucos. Estás a ver? Isto é uma pessoa fazer um curso da Bang, a seguir está em direto na SIC. Pá, não faz sentido. Percebes? Fascina-me um bocado essa ideia de conseguir ver como é que eram os bons comediantes agora
Há 20 anos, quando estava a começar. Mas Se eu Não, na mas perspectiva de pessoa que vê comédia. E se calhar não gostavas, não sei, se calhar também viste porque acompanhaste essa altura. O Bruno, das primeiras vezes que fez stand-up. Mas é que, imagina, o Bruno e o Ricardo estavam logo no outro patamar. Ok, O Bruno outro e exemplo. O Bruno e o Ricardo, quando começam Mas aos pensamos 20, noutro exemplo então. já eram muito fortes. Como é que eu tenho a dizer? Eles já tinham um percurso. Eu sou um gajo que saiu do liceu, um palhacinho do liceu, e fui fazer uma macacada. Foi o que eu fui fazer. Eles já tinham. O Bruno já era ator. Certo. O Ricardo já tinha anos de escrita. As atuações do Ricardo no Levanta de Rio são todas boas. É para ver hoje em dia. Mas gostavas de ter visto o Herman na primeira vez que fez assim alguma coisa ou não? Ou por exemplo, acompanhaste o Carlos e o Pedro de certeza das primeiras vezes que fizeram stand-up. E isso hoje em dia traz-te coisas ou não? De perceberes a evolução que eles fizeram. Sim, gostava de ver. Estavas a perguntar se eu gostava de ver. Sim, imagina que não eras tu ali naquele palco do Levanta-te e Ri. Gostavas de ver, olha, este comediante hoje Claro. que está aqui hoje com 40 anos de carreira. Gostava. Era uma merda na altura. Claro. Gostava. Gostavas de ver a evolução. Gostava. Tu Percebes queres o fascínio? Tu queres cagar? Eu quero encontrar Pá, isso há um de dia. ter isso, Mas só para mim. Vou-te só pedir um favor. Não- Escava para ti, fica, podes pôr, até Não, podemos não. mostrar isso. Não digas a Helena Oliveira para repetir isso na SIC. Não digo. Não digo. Mas também não ia acontecer nada, esta é a verdade, não me ia acontecer nada. Sim. Mas estávamos a voltar, teremos sempre stand-up. Estavas a falar Certo. do impacto que pode ter Cristina Ferreira fazer stand-up, das pessoas que pode trazer. Pá, é um happening. Ok. Pronto. E na outra perspectiva, trazer comediantes novos que se calhar as pessoas não conhecem. Porque é que isso é importante para ti? Neste caso o Vítor Sá, Pá, é o muito Fábio importante, Pascoal, porque não sei primeiro se estou foi... a ter a sorte de estar a partilhar o palco com pessoas que daqui a 10 anos são lendas. Entre aspas, estás a ver? Ou seja, imagino que estou ali pá, vejo que aqueles gajos depois vão bombar, estás a ver? Isso é fixe. Portanto, eu penso numa sorte para mim. Eu nunca penso vou aqui dar uma oportunidade a disputos. Eu penso, não, eu sei que esta malta um dia ao contrário. Desculpe, Sr. Vítor Sá, pode-me dar aqui 5 minutos. Estás a ver? Porque eu já fui como eles e sei que os níveis é muito tenue. Isto de um gajo estar a abrir para inverter e tu estás a abrir para ele é uma linha muito curta. Então e porquê Quanto mais que... tivermos essa consciência é melhor. Porquê que o escolheste a eles? O Vítor contou aqui a história, ele eu escolhi o emocionou-se Vítor. com o teu convite. Porque eu vi o Vítor Sá ao vivo. Eu uma vez fui ver o Carlos. Isto é tudo ligações, não é? Fui ver o Carlos ao Porto e estava lá o Vítor Sá e disse, este gajo tem piada. E depois perguntei também ao Vítor Sá, ao Carlos, assim, quem é que mais do Porto podia ter piada? E eles ajudaram-me a escolher o Fábio Pascoal, que eu não conhecia tão bem. Era mais numa de ter malta do Porto. Foi para a escola, é incrível. Já vi. Para não ter. Gosto Não ter. muito. E acho que ambos se safaram muito bem. E o Vítor também, já. Para ele não ficar com ciúmes. Mas sim, gosto muito dos dois também. E acho que há uma malta do Porto nova e emergente que qualquer dia estou a abrir para eles. Com a malta, por exemplo, o Porto Comedy Fest, que foi para a segunda edição, Exatamente. surgiu Gostei ali. muito de estar lá. Muitas pessoas estão a conseguir catapultar até Eu os acho que vídeos aquela- que fizeram lá. Eu acho que aquela malta vai muito alavancada pelo grande Eduardo, do Eduardices. Eduardo Marques. Acho que eles. Uhum. Aquilo está a nascer ali qualquer coisa. Prevejo um bom futuro para eles. João Se Pedro tiverem cabeça Pereira aí. cresceu imenso agora nas redes sociais até. Acho que esse puto também é fixe. Sim. Se eles tiverem com cabeça e manterem aquele espírito de união, Vamos juntos, não é? acho que está ali Vamos em qualquer grupo. coisa. Acho que está ali qualquer coisa. Falaste no ar livre com o Miguel Luz, aliás, no Janela Aberta, porque vocês fizeram segundas mãos. Exatamente. Portanto, foste ao podcast dele, ele foi ao teu. Tu dizes uma coisa interessante, que já não te interessavam tanto os comediantes brutos, procuravas os artistas mais sensíveis. O que é que te afastou de comediantes brutos? Quando comediante bruto para mim é um Jimmy Carr. Estás a ver? Um Jimmy Carr? Não tenho muito interesse em ver um Jimmy Carr. Gosto, ou Achei seja, que fosse dizer um Jim Jeffries. por era exemplo. um dos. Não chama ele um comediante bruto, o Jim Ok. Jeffries. O Jim Jeffries mete muito dele. Não acho que seja um bruto. É um bruto a montes, mas está lá um coração também. Certo. Eu acho. Estás a ver? O Jimmy Carr é que acho que é um robô. Estás a ver? Acho que é uma máquina de piadas. Por acaso Eu não achei- quero tornar esta conversa um bocado pussy, porque depois é isto. Ai, a sensibilidade e a emoção na comédia e não sei o quê. Pá, eu gosto é mais de comediantes que eu consigo ver quem é que eles são. Mas isto é o que eu acho da comédia. Isto é os meus... Sabes, é quando escolhes uma casa no LX e metes os filtros. Isto é o meu filtro. Não estou a dizer que é o acertado. E eu gosto de malta tipo... eu já sei Mas tu quem é achas o que não chapéu. consegues perceber? Eu sei quem é que é o chapéu. Achas que não consegues perceber quem é o Jimmy Carr? Não. Acho que não. Sei lá. Pá, não se consegue perceber muito bem, não é? Sim. É uma máquina de one-liners, estás a ver?
não consigo perceber muito bem. Eu até tive esta discussão com o Luís Franco Bastos há uns episódios. Sim. O novo sol dele, Diogo, que já fui ver, atenção. Tá. Gostei muito. Para mim é foi o uma, melhor é o meu sol espetáculo do favorito Bastos dele. também. Foste ver ao Coliseu? Fui ver ao Coliseu. Gostei muito. 360. Foi a melhor atuação Uma do Luís. pessoa desmaiou a meio até. 7 pessoas desmaiaram. 7? Não sabes disto? Não. É que 7 pessoas desmaiaram. O E eu quê? até lhe digo, 7 pessoas desmaiaram. É verdade. A sério? Porque ele tem um beat em que está a contar, eu não sem fazer spoiler, está a falar da mãe, de quando a mãe partiu. E ele começa a descrever, e vai saltando os níveis todos de descrição daquilo e fica mesmo, tu de repente estás ali com a mãe, quando a mãe partiu. E as pessoas vão-se apagando. 7 E eu até lhe pessoas? disse, tens de fazer Martin disto, tens de fazer. No último espetáculo, até estou a A fazer cena agora do por ele. Sloss. No último espetáculo do Bastos, vocês têm que ver se aguentam o beat onde as pessoas desmaiam. Isto é um gajo. Realmente desmaiaram 7 pessoas no Mas beat foi dele. mesmo 7? Sete. Eu notei uma que se sentiu mal Foram disposta. 7, é a organização disso. Depois eu sério? estive lá com eles no camarim. Então devia estar do outro lado. Várias oposto. pessoas sentiram-se mal. Não foram 7 que desmaiaram como aquele senhor. Pois. Houve um que parou o espetáculo. Sim. E o Luís conseguiu Foi manter muito boa a o atuação. ritmo. Gostei muito de estar naquele Sim. dia. Acho que foi um dia especial. É bom. Eu fui a todos os espetáculos do Rui e do ok, Bastos. boa. Não falhei nenhum coliseu deles. E são dias que ficam para sempre. Fixe. Gosto de estar deste lado a ver também. Entretanto, Luís Franco Bastos, comediante que faz desmaiar Pessoas. público, não é? Era tipo a cena do Sloss de quebrar relações. Sim. O Luís mas ia dizer a cena da de dar a conhecer a pessoa. O Luís dizia isso, que gosta de comediantes que se dão a conhecer através dos beats, mas não vive obcecado com isso. Ou seja, consegue ver outra comédia, consegue gostar de outra comédia. Eu acho que, por exemplo, o Dimitri Martin, através das observações dele, eu costumo dar muito este exemplo porque gosto muito do Dimitri Martin, mas eu acho que através das observações dele consegues perceber a forma como ele olha. Se calhar não consegues perceber as especificações dele, mas consegues. Concordo contigo. Concordo. A observação que ele faz do mundo. Percebes o Dimitri Martin mostra-te um bocadinho a cabeça dele. Não é? isso. Esta cabeça é fora, isso. não é? E claro que sim. Portanto, isto que eu estou a dizer vale o que vale. É uma questão de gosto. Estás a ver? Sim. A interpretação que eu fiz de comediantes brutos estava claramente errada. Eu não nem achei que ias um desmicar. Não, Qual é a tua interpretação de sensíveis? Que comediantes é que tu gostas que exponham a a sensibilidade? Pá, nós também estamos a descobrir. Andamos muito com estas conversas. Estamos a descobrir. Sim, Claro sim, que estamos a dizer merda, mas vamos avançar. sim. Eu diria que o Bo Burnham, sem dúvida, é um comediante sensível. Como é que ele te emociona a falar de Pringles? Como é que se explica isto? É estranho, não é? Como é que ele no inside dele, que está sempre a brincar, mas mostra ali. Pá, acho que é o gajo mais paradigmático disso. Diria, Bo Burnham. Uhum. O Chapéu também sinto que é sensível. É uma besta e é sensível. Não é sensível. Como é que eu tenho de explicar? Dá-se a conhecer Dá-se a conhecer as as suas feridas do gajo. Exato, isso. São pessoas que avançam para uma exposição Uhum. que também os envergonha bastante, que têm que se vencer para se expor daquela maneira. Claro. Tipo, há coisas que tu não tens coragem de dizer. Por exemplo, eu lembro-me que quando eu fiz terapia, houve uma coisa que nos primeiros 4 anos que eu fiz terapia nunca consegui dizer. Eu até te vou dizer, eu nunca disse. Agora, se voltar, já estou bem para dizer. Agora, imagina isto em palco. Tu em palco não tens coragem de dizer tudo. Eu estou sempre a apanhar humoristas que dizem assim, olha, esta é a minha piada, mas não sei o quê. Eu tenho esta história, não contas? Epá, não consigo. Como é que eu vou dizer isso? Histórias pessoais, histórias... Tipo, não. Há aqui uns limites do que é que tu vais expor. Então eu diria que eu gosto daqueles que tentam alargar e não há limites de exposição, estás a ver? Há limites para a exposição. Há comediantes que têm limites para a exposição. Porque realmente não gostam, mas também não conseguem ir para lá. Uhum. Também há aqui alguma incapacidade, estás a ver? E eu gosto daqueles que... Também tens essas coisas de certeza, mas sentes... Eu tenho 2, 3 beats. Eu, por exemplo, tenho um beat que eu gostava muito de fazer. Só pode ser quando os meus pais morrerem. Já está planeado. Não consigo. Estás a ver? Porque não consigo, consegues que eles ouçam. Não consigo, Não é não me consigo expor e depois sujeitá-los àquela minha exposição que também os envolve. Ok. Estás a perceber? Portanto, há limites para a exposição. Eu não digo tudo o que eu quero. Esforço-me para ir tentando escavando entre mim, mas há temas que eu não consigo. Mas Percebes? achas Agora não que me digas paixão. já tinhas isto de escavar essas feridas, de tentar superar e Eu fui colocá-las em palco? descobrindo. Ou é uma coisa mais recente no teu stand-up? É recente e está muito relacionado com o exercício de falar sozinho para o microfone Do com ar o ar livre. livre. Porque eu era um comediante que eu diria que era mais superficial. Ou seja, a minha raiz é o humor da observação. Uhum. É piadas de supermercados, do saquinho. Vai desejar saquinho. Uhum. Depois fazer uma piada com um gênio. Que a pessoa tinha 3 desejos e um dos desejos era saquinho. Pá, portanto, eu estava muito em piada.
Eu sempre adorei o humor da observação, que é tipo, dá-me umas chaves. Vou fazer 5 minutos de chaves. Eu sempre gostei deste desafio. Pá, lindo. Eu consigo fazer rir numa sala com 2 minutos de chaves. E eu sempre achei isso mágico. Não é pegar num grande tema, não é? Faz-me 10 minutos do Donald Trump. Para mim sempre foi uma seca isso. Agora, 10 minutos de chaves, eu acho que ainda é desafio. E eu estava muito nisso. Está a dizer que aquela minha obsessão era um bocado quadrado neste humor da observação das pequenas coisas para as grandes coisas. Com o ar livre, através do feedback das pessoas, por isso é que eu sinto quase que era injusto se eu fizesse um Patreon do ar livre, porque as pessoas estão-me a mostrar o caminho. Eu tenho vindo a evoluir o meu stand-up e o meu diálogo com as pessoas à pala do feedback. Porque é que eu lhes havia de pedir dinheiro se elas estão a trabalhar para mim? Tipo, foi nas coisas que pessoal, isto é giro, exploraste isto, é pá, gostei daquilo. Então, espera lá. Aqui eu posso ir por estes caminhos que isto também resulta. Então fui crescendo um bocadinho para aí. Isso é muito interessante, eu acho que... Mas não cheguei a lado nenhum. Estás a ver? Mas estás no processo. Estou no processo. Esse beat que estavas a dizer de... Que só... 2, agora lembrei-me Tens de 2? Que vais fazer? Não, tenho 2 que um depende da morte dos meus pais, não é? Espera aí, espero que não é. Não é da morte dos meus pais. Pois é, da morte dos meus pais, não é? Que eles não estão cá para ouvir o beat. E outro que também depende de uma outra pessoa. Mas isso pode ser que se resolva com a vida. Estás a ver? A vida pode resolver e eu também posso arranjar uma maneira de desmeter o beat que fique também... Porque te custa a reação que eles podem ter, é isso? Que imagina, eu acho que existe um tempo para os raciocínios. Imagina, se eu agora desenvolver um raciocínio e um beat sobre esse tema, se calhar não passou tempo suficiente para eu te dizer, para eu te contar o beat todo. Porque eu ainda estou nas fases de amadurecimento do meu pensamento em relação a esse acontecimento. Se calhar ainda estou muito verde. Mas tu... Daqui a 5 anos eu tenho uma visão total. Então pode ser mais longo. Mas tu já estás a dar um prazo a isso. Tu já estás a dizer mas só quando isto acontecer é que eu posso fazer. Ou seja, estás a definir já o tempo de amadurecimento da coisa. Não sei, agora estou a inventar. Okay. Pode ser que se resolva para o ano. Ok. Estás a ver? Não sei. Sim. Mas sinto que é preciso tempo. Sentes que tem que chegar a esse ponto. Okay. Sim. No ar livre eu faço isso já. Não com coisas muito violentas, nem feridas minhas, mas temas que não ainda estou preparado. E passado 6 meses estou a dizer, como se nada fosse. Isso é giro. Às vezes para as pessoas não é nada especial, mas para mim para eu ti, quero chegar claro, lá. Claro. Houve também uma coisa, em Teremos Sempre Stand-Up, uma das convidadas foi Inês Aires Pereira e Raquel Till Clayton, que entretanto até fomos ver ao Teatro Vilaré, surgiu de lá, não é? Foi a primeira vez que elas se juntaram para fazer alguma coisa, as duas assim ou não? Eu acho que sim. Acho que elas já tinham, mas isto já, ou seja, elas já tinham esta dinamismo entre elas, já tinham a ideia de fazer uma coisa. Claro que sim. Acho que foi realmente, quando eu acho que liguei à Inês, elas já tinham esta ideia. Ok. Lá está, uma vez mais o timing. É como a Netflix. Fixe. São timings. Ligas a uma pessoa na altura em que a pessoa está naquilo. Não, mas liga a uma coisa que estavas a dizer, que achavas que, devido ao tempo do Levanta-te e Ri, atores não teriam sucesso a fazer stand-up. O espetáculo delas não é um stand-up, não é? É uma peça com momentos individuais até mas em cada uma. Tem parte de stand-up, exatamente. O que é que achaste do espetáculo? Achei muito bem. E o Teremos Sempre Stand-up mostrou-me isso. Acho que, na minha cabeça, pelo menos, mudei completamente a minha visão do que é o stand-up. Acho que há muita gente... Porque imagina, em cada área, eu sempre achei isto, em cada área as pessoas fingem que aquilo é muito difícil. Há uma espécie de fingimento que afasta os outros, não é? Os comediantes são um bocadinho agressivos e é tipo isto, de certa maneira, tipo, puto, nem tens hipótese de fazer isto, stand-up é muito difícil, estás a ver? E as próprias pessoas, respeito imenso a comédia, respeito imenso o stand-up e o que vocês conseguem, jamais que faria. Eu vejo que já não é assim tanto. Junta um texto, tira umas ideias, vai, olha, estás a ver? Uhum. E houve lá vários atores. A Inês surpreendeu-me, a Raquel Till surpreendeu-me, a Inês Castelo Branco fez uma atuação no Porto incrível. Foi buscar um guionista que é o Pedro Golão, escreveu um texto, ele e ela, tudo com coisas da vida dela. Ela fez totalmente diferente. Eu disse-lhe uma coisa, ela fez totalmente diferente. A Inês é assim, fez totalmente diferente. Eu disse, é mais fácil, pensa em 2, 3 histórias, porque toda a gente consegue contar uma história. Então, claro. Não deixa de ser stand-up porque é storytelling. E a maior parte das pessoas foi por aí. Eu via com as pessoas contavam umas histórias e diziam, conta esta, conta aquela, não sei o quê, ajudava ali um bocadinho as pessoas. Mas a Inês fez totalmente diferente, escreveu um texto e partiu o Estado da Bandeira todo. Vou-te dizer, as pessoas adoraram. Surpreendeu-me a mim próprio porque achei sempre que os atores estão a representar e ela conseguiu ser ela. Uma das coisas que estavas a dizer do tempo dos atores do Levanta-te e Ri,
mas escolheste para trazer aqui ao podcast uma pessoa que é, na sua gênese, um ator, Raul Sonlado, Sim, que ainda acho que nem tínhamos referido. é verdade. Tinha uma coisa para te dizer. Como é beat stand-up, por exemplo, o Herman fica logo fora da corrida. Porque se fosse momento de humor, eu traria o Herman. Então, mas depois metemos um momento do humor do Herman no final, não Tá está bem? mal. Se tu me dissesse um momento de humor, eu trazia o... Eu disse de beat, mas eu até nem gosto de cingir a beat. Mas, Porque eu depois pensei, mas beat é stand-up, não é? Sim, pois. Então, eu Foi a linguagem que eu usei que não devia ter usado. Tá bem, então trago dois momentos. Trago o sketch do Herman, o Eu é Mais Bolos, Uhum, sabes? sei. Porque acho que é um sketch que passado 20 anos é um grande sketch. O acting do Herman naquele sketch é um acting de agora. O desconfortável, não é? O desconforto, exatamente. O desconfortável. Ele fez um humor de desconforto naquela altura, está Exato, desconfortável. é isso. E depois o Herman tem algumas coisas dessas, é tipo Simpsons. Depois, passado à frente, acontece a realidade, sabe? Aconteceu na Sim, realidade. sim. E do Raul Sonlado. Raul Sonlado, trago-te, viver-te 2 beats, não sei qual é que vais passar ao certo, mas o que me chama a atenção, na altura que o Raul Sonlado fazia aqueles monólogos, eram tempos diferentes, eu não sei se os textos eram deles, eu acho que, por exemplo, as conversas de guerra eram texto de um comediante espanhol, e alguns textos daquele, eu não sei quem é que escrevia aquilo. Mas o que me fascina no Raul Sonlado é a entrega dele, perfeita, e ouçam as gargalhadas do público. Se nós agora comprarmos um de nós fazer stand-up ao pé do Raul Sonlado, é difícil competir com ele. Ele ri-se, é pau, pau. Salas, gargalhadas há, tipo, toda a gente a rir. As pessoas riem-se, tu ouves. Olha, boa captação de áudio. Estes registros do Raul Sonlado têm áudio muito melhor captado, também ele tem mais talento do que eu, do que o meu sol da Netflix. Tá, a sala a rir imenso, perfeito. Será que tinha mais microfones? Gostaria de ser. Vejam o nível de gargalhadas que ele... uma entrega perfeita, ele não se engana nas palavras, está sharp. Ele faz um bocadinho em personagem, que é um bocado diferente do stand-up, mas vale a pena ver tudo o que o Raul Sonlado tem. Pela entrega. Tomas muito em consideração o nível de risos da plateia? De partir a casa? Claro, há vários tipos Tomas de risos. muito... Sim. Às vezes há aquelas piadas sexuais que, por ser sexual, toda a gente se ri. Sentes que é uma gargalhada geral, mas fraca. Achas que há maus beats a partir salas? A conseguir essa gargalhada geral? Acho que há. Acho que há beats que podem estar Então isso construídos. desvaloriza um bocado a... Acho que não depende depois da gargalhada. Eu acho que pode haver 2 espetáculos e tu metes, olha, em todos fizeram rir, mas agora vamos medir o nível de gargalhada. Já estamos com isto, não é? Por exemplo, naquelas do Raul Sonlado, tu vês realmente que as pessoas estão a rir e há pessoas a rir mesmo. Sabes quando tens tipo 8 pessoas? Expansivo, não é? Porque há aquele riso geral, mas depois há 8 que estão a morrer a rir. E ele ouves 8 pessoas a morrer a rir. É diferente. Ok. Estás a ver? Sente-se que é diferente. Sente-se que as pessoas o adoram. Sente-se que toda a gente está completamente identificada com a realidade dele. Estão a adorá-lo. Ele está a falar para aquela sala toda. É diferente. Os humoristas portugueses todos conseguem, muitos conseguem fazer isso, não é? Mas ele é um exemplo perfeito. Portanto, acho que há esse nível. Eu nunca não consegui aquela cadência de gargalhadas na ponta da língua como eu vejo ali no Raul Sonlado. Não vejo a sala ali tão comigo como com o Raul Sonlado. Estás a ver? Isso lá está aquela luta que eu digo, a luta. O grande espetáculo. Quando é que eu vou atingir aquele nível de gargalhadas? Vamos então ouvir um dos beats do Raul Sonlado. Depois mete. Depois Tens de deixar esta parte. depois mete. Eu sou o único artista da minha família. Porque os outros são todos pessoas decentes. O meu pai trabalhou no circo durante muito tempo. Era o homem que metia o braço na boca dos leões. Chamavam-lhe o destemido. Agora chamam-lhe o maneta. Tenho realmente uma família meio esgroviada. Tenho a tia Alzira, que era criada de servir e passava a vida a espreitar nos buraquinhos das portas, e por isso mesmo chamavam-lhe a Mata-Hari. Agora chamam-lhe a Zarolha. O meu padrinho de batismo andou na guerra de 14 e tinha a mania, sempre que ele disparava um tiro, soprava na boca do cano, fazia assim, pum! Um dia morreu, fez pum! 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 Mas ele tinha um filho, o Pedro, que é, portanto, meu primo, que é o homem mais femieiro que eu vi na minha vida. Ele não podia ver uma mulher, ficava completamente despistado.
Casou-se com um escocês. E só descobriu 2 anos depois por causa da gaita de foles. Uma outra rubrica que temos aqui no podcast, cada convidado conta sempre a história de como é que conheceu. Como é que conheceste o Ricardo? Foi num workshop, curiosamente, quando eu me lancei, quando eu me lancei, sim, foi a seguir um workshop. Houve um workshop organizado pela Comedin, que era uma empresa que havia de comédia. Comedin, que faziam várias coisas. Eu já contei algumas histórias, mas não contei que estava lá o Ricardo. E veio cá um americano, que era o Steven Rosenfield, que era o meu Mr. Miyagi do stand-up, e ele teve cá um mês. Workshop de stand-up, workshop de escrita televisiva. E quem é que vai? Quem é que está nesse workshop? Está Bruno Nogueira. Eu não conhecia ninguém, eles já se conheciam, estás a ver? Eu quando apareço, essa malta já se cruzava, estás a ver? O Bruno já conhecia o Ricardo, das Manobras de Diversão. Então era Aldo Lima, Nilton, Bruno Nogueira, Marco Horácio. Alguns deles foram só uma aula e depois nunca foram. Já estavam noutra, estás a ver? Eu fui a todas as aulas. Quando dizes alguns deles, desses nomes que disseste. Sim, na altura já estava o Levanta-te e Ri. Eles já eram estrelas do Levanta-te e Ri. Ok. Só que eu lembro-me que a primeira vez que eu vi o Ricardo foi ali. Eu acho que, eu já não me lembro se não via Gato Fedorento, ele estava ali naquele início. Estás a ver? Não te sei precisar. Se calhar tu sabes, imagina, isto foi em 2003. Já havia Gato Fedorento? Não. Devia estar para começar mais Devia ou estar menos. para começar. Porque Já havia Homem que Mordeu o Cão, aquelas participações do Ricardo. 2003 foi quando começou o Levanta-te e Ri. Foi no ano do Levanta-te e Ri. Foi na altura do MC Crazy Motherfucker. E o Ricardo vai. Imagina, eu estava lá, boeda tímido, perbuidas. Era muito tímido. E ele já a falar, senti que era uma criança ali no... Sabes aquele documentário da Netflix, o Studs? Do que ele diz Ainda que não vi, ainda não vi. Há ali uma parte em que ele diz que tu levas o teu fantasma de infância, levas a vida toda. E o meu fantasma é aquela pessoa daquele workshop. Bué tímido, muito frágil. Cada palavra que eu dizia, mas eu disse bem, sabes? E vão os comediantes, vão falar e fazer comédia para os comediantes. Vê lá a cena. Giro. Levanta-se o Aldo Lima, está a fazer para o Nilton, para o Ricardo Araújo Pereira, para o Zé Diogo Quintela. Já não me lembro quem é que estava. Se calhar estava o Zé Diogo. Acho que o Zé Diogo também foi mal. Então, isso Estava foi essa geração toda. toda a gente que estava no Então Levanta-te tenho e uma Ri foi lá. fotografia, pai, estava um bué da malta. Tens uma fotografia disso? Há uma fotografia isso é qualquer na incrível. net do Diário de Notícias onde está tipo 20 gajos. Muita malta que foi ao Levanta-te e Ri. Foi desse workshop que eu fui para a Levanta-te e Ri. No final desse workshop. E aparece-me o Ricardo e eu disse, pai, eu, tipo, fiquei logo, tipo, este gajo é o gajo da sala. E ele não era o Ricardo, não é? Era novo, também estava a começar. Completamente novo. A maneira como ele se apresentava, como ele dizia, para mim roubou a sala. Disse, eu quero ser como este gajo. Estás a ver? Foi um gajo tipo, ei, o Ricardo, tornou-se o meu... Sabes quando vês um ídolo, tu não tens um ídolo. Ele tornou-se o meu ídolo naquela sala. Antes de ser ídolo. Antes de ser ídolo. Estás a ver? E depois, como ele já se destaca-se, ele a primeira vez, sempre fazia uma coisa, destacou-se, eu acho que deve ter sido assim. Depois, na continuidade desse workshop, de escrita para a televisão, ele era o tradutor. Então eu cheguei a fazer perguntas, lembro-me de fazer uma pergunta ao Steven, a dizer assim, gostaria de perguntar ao Steven, porque eu agora estou a entrar nisto e estou sempre a ficar um bocado viciado, porque vou para casa a pensar nas piadas, estou sempre a pensar nisto, eu não sei se isto é normal. E o Ricardo traduziu uma pergunta para o Steven, e ele disse só, sim, mas estás preocupado? Ainda bem, é isso, esta é a profissão. E eu, está bem. Contente com a minha pergunta, estás a ver? O Steven era americano. Mas repara logo na distância. Ok, Eu ok. comecei, já estava o Ricardo ao lado do professor, a ser trator, e eu, desculpe, senhor Ricardo. E pronto, pá, gostei logo dele. E um gajo muito porreiro também. Claro. Sempre se distinguiu por isso. Talento e o gajo mais porreiro, não é? De repente é o gajo que diz uma palavra. Junta as duas, não é? Há uma foto que tens com o Ricardo Araújo Pereira, também com Bruno Nogueira e também com Daniel Sloss. Pois tem. Para mim, a foto da comédia do... Foi este ano? Não. Não, foi o ano passado. Foi o ano passado. Pois do foi. ano passado. Isso também foi um bom convite. É aqueles convites que surgem, Ricardo. Olha, vem aqui o Daniel Sloss, queres vir aqui almoçar a casa? Como é que E fomos. Daniel Sloss também? Um bacana. Parece. É um bacana. Eu sei que, por exemplo, o Jimmy Carr dizem que é um parvalhão. Ok. É o que dizem que é um parvalhão. Portanto, também é fixe dizer mal dele. O Daniel Sloss é um bacana. Ok. Ele disse coisas engraçadas. Disse duas coisas engraçadas. A primeira foi que estava farto do sol dele. Não estava a curtir já o sol. Não Mas estava a curtir. Estava a aquele, fazer e não achava que era forte. aquele espetáculo não era bem um sol. Este último dele, não é? Não, o que ele trouxe cá eu estive ali. Pois. Aquele ainda parecia um bocado... Ainda Mas estava ali a testar, ele ou não? estava farto e não curtia, nem sabia se ia filmar. Disse uma cena assim. Ok. Mas estás a ver, isso é a tal cena. O gajo boeda cansado. Claro. Outra vez.
pandemia. É o FIFA 21. naquela FIFA altura. 20? Pois. FIFA 21 para quê? Ainda não vi o último, ele entretanto já lançou um, ainda Tem não um vi. FIFA 20 tão bom, para que fazer o FIFA 21? É Git, não é? Isto é tudo Claro. Git. E depois ele contou lá uma história gira que é, ele chegou à casa do Ricardo e ligou à mulher a dizer assim, foda-se, o melhor comediante de Portugal tem uma casa melhor do que todos os humoristas lá. Percebes? Porque ele deve morar num cubículo de 2 em Londres, diz, eu sou worldwide, e o Ricardo que é Portugal, pronto, Brasil, não é? E vive melhor que ele. Portanto, nós às vezes também queixamos-nos muito e se calhar vivemos melhor que ele. Giro. Isso é muito engraçado. O Daniel Sloss. E ele depois Fogo. disse isto de maneira mais engraçada, mas a história é essa. Sim, é pá, muito bom. Falámos ao longo do podcast de várias etapas na tua carreira. Tu és um artista, não é? Fazes várias coisas, já falámos da parte que vais fazer como ator, stand-up comedian, criador de séries, que é uma vertente diferente na comédia. Tu já te sentias artista naqueles momentos em que, por exemplo, do canal Q? Tu já olhavas para ti e pensas, não, eu sou... Não. Ou aí, o que é que eras aí, então? Não, agora vamos pôr os pés na terra. Vamos. Às vezes temos, que é, eu não digo, eu sou um artista. Não é tipo, imagina, eu estou nessa fase de dizer, eu tenho esse pudor em dizer que sou artista, como sempre tive durante muitos anos em dizer que era humorista, não é? Eu dizia que era humorista e ninguém me conhecia. Estou-me a auto-intitular. É sempre estranho quando tu te auto-intitulas. Eu não me sinto um artista. Sinto-me um humorista, sinto-me um criativo acima de tudo. Vejo-me como uma cabeça criativa. O que é que tu fazes? Eu sou uma cabeça criativa. Esta é a minha profissão. Revejo-me nos artistas, vejo-me no chapéu que eu considero um artista. Não é revejo-me, porra. Mas tem que... Não é revejo-me. Admiro o chapéu, admiro o Bo Burnham e considero-os, na minha maneira de ver as coisas, meus futuros artistas. Quero trabalhar para poder fazer coisas em que eu tenha as mesmas sensações, que as pessoas tenham as mesmas sensações com os meus projetos que eu tenho com as deles. Faz sentido ou não? Claro. É isso, portanto, e há outros que eu considero menos artistas. Mas eu, por exemplo, vou fazer aqui um paralelismo com as entrevistas aqui no podcast. Eu olho para as primeiras entrevistas que fiz e penso, eu não era uma pessoa que sabia fazer entrevistas. Não me considerava um entrevistador, digamos assim. Não é esse o termo que eu uso para mim, mas pronto, Sim. vamos considerar que sim. Tu olhando, hoje em dia, para um produto como o Sou um Menino para Ir, de certeza estás muito orgulhoso do trabalho. E olhando para depois as primeiras coisas que fizeste no canal Q, tu na altura já precisas, não, aquela pessoa já sabia o que é que queria fazer, só ainda não sabia como, ou seja, já era um humorista em construção. Não sabia. Não? Não. Imagina, é o que estou a dizer. Eu acho Então, que quando é que há esse chip na tua cabeça? Foi aqui que eu percebi que sou mesmo um humorista. Sou um humorista. Não, ou humorista ou artista, pronto, não quando, queria por usar exemplo, o fazia termo do especial artista. E o nada especial, aí já acredito, eu estou a fazer isto, acho que sou um humorista. Mas eu acho que tive muito tempo, 7, 8 anos, a bater numa tecla que eu falava do meu dia-a-dia e da minha vida, mas que eu agora vejo que não era assim tão interessante. Podia ter ido mais rápido para outros temas. Estás a ver? Era quase como se foi a minha fase bué. Estás a ver? No sentido de que quando tu dizes bué, eu agora estou a tentar cortar a palavra bué. Porque se me estás assim, foste a Madrid, como é que foi? Foi bué fixe. Acabou. É zero descritivo, zero. Não estou a acrescentar nada. Zero. E essa fase é tipo, eu falava da minha vida, falava de ir ao Urban, falava das pitas, Sim. era o que eu vivia. Hoje percebo que podia ter saltado para outros temas. Foi com o ar livre que eu comecei a descobrir isso. Estás a ver? Comecei a descobrir isso e a pensar noutros ângulos e noutras abordagens. Acho eu. Não sei se isto responde. Responde, acho que sim. Eu tenho essa questão de, às vezes olho para trás, e vendo, por exemplo, humoristas que estão a começar. Ok, ele tem uma ideia, mas ainda não está lá, ele ainda não sabe como é que há de fazer isto. E depois há ali um momento em que... Agora está mais definido. Agora mais está. claro. E eu acho que tinha essa questão de um humorista que já está estabelecido, se pensa na sua carreira e percebe, ok, eu até ali não sabia bem, e a partir daquele momento consegui perceber o que é que estava a fazer e consegui. Posso dizer, agora se calhar depois daqui a 10 anos digo, não sabia nada, menti no podcast do claro, Gustavo. Mas eu agora sim, eu apetecia-me começar agora aos 20 com o que eu sei agora. Agora é que era. Ia começar bem, com a energia dos 20, mas só agora é que eu sinto que eu sei um bocadinho o que é que eu quero. Não é o que eu sei que eu estou a fazer, é sei um bocadinho o que é que eu vai quero. mudando, não é? Daqui a Agora 2 sim. anos já é... Apetece-me fazer coisas boas. Tenho mais vontade de fazer coisas boas. Antigamente fazia muita merda. Estás a ver? E não me estava a perceber. Claro. Era mais macacadas. Uma das coisas boas que vais fazer, a Pelim ao vivo, passa lá na agência, uma peça de teatro por temporadas. A primeira temporada já em março, 30, 31 e 1 de abril no Tivoli.
e depois 10, 11 e 12 de Abril no Sá da Madeira, no Porto. Tu dizias no Ar Livre que isto já era um projeto que estavas a pensar já há alguns anos. Acho que disseste 2 anos. E esta personagem surgiu nas redes sociais, certo? Exatamente. No teu Instagram. Tu, quando começaste a fazer a personagem nas redes sociais, já pensavas isto era giro um dia levar a Paulo? Não. Nunca tinha pensado. Depois realmente pensei assim, já tenho este personagem há 2 anos. E sempre que eu punha tinha um feedback muito grande. Era tipo, eu andava na rua tipo, plim, eram meus melhores trabalhos. É isso. O gajo esforça-se para outras coisas e são coisas que tu não estás à espera, Claro. com menos esforço até. Diga-se, é que uma levam agente de influencers. Exatamente. É sobre aquele universo dos influencers. E tinha um feedback, talvez era a coisa que eu punha no Instagram, tinha mais feedback, e eu sentia, isto era giro, as pessoas gostam tanto disto. Se eu tentasse fazer este personagem, mas depois boicotava-me, que é tipo, personagem, eu em personagem, e depois disse, vou morrer. Estou sempre com esse pensamento que qualquer dia vou morrer. Então já agora vou fazer uma peça de teatro. Porque eu sempre tive esse sonho de fazer uma peça de teatro daquelas de comédias, das portas, estás a ver? Mas ultimamente, das que eu tinha visto, tinham-me entusiasmado pouco. E depois são sempre textos de malta estrangeira que nós não sabemos de onde é que eles vêm. Adaptados. Porquê é que nós portugueses não podemos fazer? Peguei no João Maria, tu conheces, Do Último Andar. do Último Andar. Teve também uma série na RTP2. Que teve agora uma chamada série. A Série. Exatamente, a série na RTP2. E ele fez um percurso muito interessante no teatro, como ator, e já fez assistência de encenação. E senti que era um bom gajo. Vocês escreveram os dois. Estamos a escrever juntos. E senti, vamos fazer isto, bora fazer uma peça. E vamos fazer uma peça. É isto, no fundo é isto. E estou com pica, é diferente, porque vai ser em palco um trabalho de ator. Nunca fiz. Claro. Escrever uma peça de teatro, nunca fiz. E Acho que dá-me mais pica do que outra vez stand-up. Estás a ver? sim. Eu acho que estás numa fase de diversificar o tipo de coisas que estás a fazer na comédia. Eu acho que não é? sim. Séries, Acho que fui muito peça. tempo um bocado quadrado. Já temos aqui o teatro e as séries. O que é que, assim, uma coisa fora da caixa que dentro ainda do registro da comédia que te vias a fazer? Já não há muito Gostava de fazer por onde ir. filmes. Filmes? Gostava muito de fazer filmes. Eu adorava fazer filmes. Agora, não sei como é que... Nasci nesta altura... Não é nasci, nós estamos nesta altura que não se sabe. Quem quer fazer um filme vai fazer como? É no cinema? Claro. Estás a ver? Não é tão... Imagina, se fosse nos anos 90, o sonho era o filme. Agora, o filme aonde? Na net? É um filme para a Netflix? É um filme para a RTP Play? Mas gostava muito de fazer um filme. E acho que nós temos de fazer mais coisas. Acho que a malta ganha se sair um bocado do stand-up comedy, no outro só faz séries, mexer um bocado, junções de pessoas. Versátil. Acho que é importante juntar pessoas, porque as pessoas querem ver isso, pessoas juntas, fusões, porque senão fica tudo muito. Eu faço um espetáculo, ganho o meu dinheirinho aqui, isto não vou dar a mexer. Eu acho que isto é bom. E grupos, juntar pessoas, torna tudo um bocadinho sempre mais fresco. Mais fresco. Mesmo que depois seja em pequenas durações, porque depois os grupos fartam-se uns dos outros. Claro. Mas pode ser projeto. Esta peça, pumba. Um grupo que está ali 2 anos. Fechou. Estás a ver? Mas para o outro. Essa questão do cinema, que é muito difícil em Portugal, nós até falámos aqui um bocadinho com o Henrique Dias sobre isso, que entretanto Porto Sol até vai ter um É verdade. filme, não é? Um spin-off, não sei se pode ser considerado um spin-off, mas Não sei quando passa filme pois, se diz spin-off. mas não será é a história do Colar de São Cajal. Essa é sim, a premissa. Okay. Há uma coisa que dizes, disseste já há imenso tempo, de isto se junta aqui não só na comédia, não quero que penses especificamente na comédia, mas nas artes em Portugal, que é a questão do plano B. Tu dizias que focaste nisto porque não tinhas um plano B. Tu achas que as artes em Portugal ainda são um bocado vedadas, de certa forma, a pessoas que conseguem investir no plano A que têm? Percebo. Sim, existe. Houve até uma... É Deixa-me só acrescentar uma coisa. Sim. Que é, no Ar Livre, com o Pedro Durão, eu até vinha a ouvir no caminho para cá, isto foi perfeito. Achei, isto é perfeito para dizer. Estavas a pensar num projeto que puxasse pessoas de zonas mais desfavorecidas, não é? Sim. Para comédia, porque nós vemos de facto os comediantes em Portugal e parece tudo um bocadinho de vêm todos mais ou menos dos mesmos sítios, Exatamente, é muito igual. Classe social, até esteticamente somos todos muito iguais. Exatamente. Se tirares uma fotografia dos humoristas, não é? Pois. Vão parecer quase uma pessoa. Sim, exatamente. Espero que aceites esta coisa, mas achas que tu tinhas o privilégio de poder ter só um plano A? Perceba essa pergunta. Sim, isso faz sentido, claro. Imagina, até estávamos aqui a falar do Balsemão, do podcast. Está a ser gravado. A maneira como ele faz as Aqui ao lado. perguntas,
Tipo, Sim. só ele é que pode fazer. Ele está numa posição, ele é completamente independente. Porquê? Ele, para a independência, é preciso de algum poder financeiro para ser independente, não é? Claro. Imagina, tipo, uma senhora que lava o chão de casas de banho. Achas que ela pode vir para aqui pistolar? Pistola vai para a rua. Portanto, se calhar até tem algumas opiniões de alguma gestão que possa ser mal feita aqui nas senhoras da limpeza, e não pode dizer, não tem o pensamento livre, porque senão vai para o olho da rua. Sim, eu venho desse lugar que podia fazer, não é? Agora, imagina, os meus pais não me davam uma semanada, não me davam uma mesada, mas não é por isso, por eles não me darem uma mesada ou uma semanada, que não há aqui uma sensação de costas quentes. Eu acho que é isso. Portanto, eu acho que quando se fala do privilégio, porque às vezes eu penso, as pessoas estão a pensar que nós temos semanadas, as pessoas estão a pensar que os betos têm tipo uma mensalidade. Não, imagina, eu desde os 20 e 22 anos, desde os 20, até desde os 20 que eu vivo por mim. Mas no fundo sei, não é? Eu acho que este saber é que é o privilégio. Eu nunca precisei de recorrer aos meus pais, mas tu saberes que está lá é muito diferente, não é? Tipo, vou mandar este gajo para o caralho. Vou para a casa do meu pai. Estás a ver? E há outras pessoas que não têm. Portanto, sim. Portanto, é natural que a maior parte dos comediantes, que é o que diz, que são betos, não é? Portanto, eles, se calhar, tiveram mais essa liberdade. Não sei se responde à tua pergunta. Não necessariamente, eu nem estava a pensar na questão de bets em si, mas Não, uma de pessoa... conforto financeiro. Exatamente. Sim, sim. Porque, e eu noto isso, eu até há uns tempos entrevistei um encenador que é o Vicente Wallenstein, que tem uma companhia de teatro que é As Crianças Loucas. Sei. Ele estava a dizer isso, que em Portugal, para fazer teatro, só fazias ou com apoio do ICA não, portanto da DG Artes, aliás, ou uma empresa que consigas que invista em ti. E isso claramente vai vedar o acesso às artes em Portugal. Naquele caso, o teatro, porque há Claro. pessoas que não vão conseguir ter esse Claro. apoio ou financiamento próprio, claro. Mas em abono E- dos comediantes, devemos dizer que os comediantes são muito independentes. Claro não, que sim. não há financiamentos, somos os nossos investidores, não é? Vamos para um teatro, posso receber a porcentagem. Estás a ver? Portanto, há muito essa independência também. A comédia não é muito financiada. Esta é que é a verdade. Portanto, eu não acho que sejam. Toca-se muito nesse ponto, tipo, será que os comediantes que conseguiram não vinham num conforto, certo? Mas eu acho que não são eles que estão mal, não é? Não, tipo, não somos nós não fizemos mal a ninguém. Claro. Temos é que trazer mais mal. Tens de trazer mais mal. Tem aqui Não estava fixo. E caiu uma câmara. Isso é muito bom. Não, mas Neste momento. olha que vai dar um ótimo vídeo. Depois já. Vai, não vai? Depois já. O momento em que Salvador Martinha quase parte uma câmara. Isso é muito bom. Não. Desculpa lá, pá. Não, mas está... Estava a querer abranger uma. E continua a filmar? Vamos ter vídeo então. Conseguia. Incrível. Eu queria abranger uma. Mas sim, eu acho que... eu noto também que já é uma coisa que vai-se alterando. Já começas a ver pessoas de uma... Agora aparece uma pessoa da Covilhã. Agora aparece uma pessoa de não sei de onde. Depois se calhar estão em Lisboa a fazer stand-up. Que isso depois também tem influência, não é? Mas é fixe ter pessoas de, acho que zonas diferentes principalmente. Claro. Para não ser sempre aquela bolha de Lisboa. E porque depois eu acho que também se cria uma coisa que é um humor um bocado de lisboeta. Ou achas que não? Sim, um bocadinho, um humor um bocadinho urbano. Que é isso, por exemplo, que o Raul Sonlado é um bom exemplo. Aquilo é 100% nacional. Chega a todos. Por exemplo, os grandes, imagina, o Ricardo Araújo Pereira, o César Mourão conseguem isso. E eles estão a falar para 100%. Estão a falar para o bolo inteiro. Os comediantes de Lisboa às vezes falam para a fatia, não é? Mas são escolhas, não é? Claro que Também- sim, claro que sim. também São não tens que públicos. falar, não tens que Claro falar que para o sim. bolo inteiro. Claro que sim. Tu é que claro que sim. decides. Mas há uma beleza quando também estás a falar para todos, não é? Mas Quando tens essa arte, sem concessão nenhuma, não acredito que o Ricardo tenha concessões. Ele fala livremente, só que tem esse dom de falar para o país. Claro que sim. Salvador, para terminar, ouvimos o certo do sketch do Herman de Vamos embora. Eu é Mais Bolos, não é? Pode ser. Muito obrigado por teres vindo. Vamos então assinar aqui este Vamos embora. jogo de tabuleiro e boa sorte E no, força aí para o teu no podcast. projeto e obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. O meu nome é José Severino, sou pasteleiro. José José Severino. Manuel Garcia Marques Severino. Oh, diabo, você é o convidado da próxima semana. Isso agora eu não sei, não é? Isso agora... Porque a senhora que foi lá da televisão, a menina Olívia, que me disse que era para vir hoje, que era dia 31, e eu até disse, minha senhora, mas esse dia a gente tem serviço, valha-me Deus. Ai, mas que Temos um salão que está embaraçoso. alugado e tudo. E eu não... Mas agora não sei. Eu nem sei o que fazer. Ainda por cima tinha preparado perguntas para um radiotelegrafista. Pois.
quer-se dizer, eu é mais bolos, não é? É a minha especialidade, é mais bolos A menos que eu lhe fizesse algumas perguntas destas, mas você também não deve perceber muito destes assuntos. e também temos salgados. Mas é mais bolos e nesta época é mais o bolo rei, não é? A palavra morse não lhe diz nada? Ah, é um animal? Morse. Não, isso é morsa. Ah, isso é morsa. Isso é. O que eu faço muito é mais casamentos. E batizados também, mas é mais casamentos, que isto agora eu não sei o que é que lhes deu, está tudo a casar. Segue o Salvador no Instagram em Salvador Martinha, o podcast em humoraprimeiravista.podcast, eu em Gustavo Rito Carvalho. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, o logótipo da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, jingles do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente, às quintas. Até um dia.